Marcos capítulo 6, versículos 30 em diante, nossa leitura nesta manhã, cujo tema é a primeira multiplicação dos pães. Vamos ler. Todos acharam? Vamos ler. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco, em particular para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, se aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Só meditar aqui que o Senhor aplica essa mensagem em nossos corações. Pois bem, adolescentes, o Evangelho de Marcos foi escrito durante as viagens que ele fazia junto com o apóstolo Pedro. Esse evangelho é mais curto do que os demais, porque ele tem o objetivo de ser um evangelístico aos gentios. Então, ele não aborda muitos temas como Mateus, Lucas e João, sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo e sobre peculiaridades acerca da infância do Senhor Jesus Cristo. Ele é mais direto, para que fosse usado como uma cartinha evangelística para as pessoas que estavam na Grécia, em Roma, entre outros lugares do Império Romano. Pois bem, e aqui nessa nossa lição nós podemos abordar grandes milagres do Senhor Jesus Cristo, grandes feitos do Senhor Jesus Cristo no início da sua jornada aqui na Terra. Nós, na primeira lição, lidamos com o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a tempestade, que Ele tem poder sobre os eventos, sobre as causas naturais, sobre as circunstâncias geográficas aqui da Terra. Na segunda lição, nós vemos que o Senhor tem poder sobre a morte, curando a filha de Jairo, na verdade, ressuscitando a filha de Jairo. E por fim, na última lição, nós podemos aprender que o Senhor Jesus Cristo tem o poder sobre o diabo, no qual ele expulsou o endemoniado gadareno, na verdade, os demônios daquele cidadão de Gadara, ali, cuja Bíblia vai dizer que havia por volta de 5.000 demônios, uma legião de demônios que eram milhares deles dentro de um só homem. Aqui nós podemos ver grandes feitos do Senhor Jesus Cristo, cujo objetivo era de discipular a cada um dos apóstolos para que eles pudessem crer que Jesus Cristo não era um mero profeta, não era mais um profeta, não era mais um sacerdote, ou mais um escriba ou fariseu, não. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem o poder sobre os demônios, Ele tem o poder sobre a natureza, Ele governa tudo e todos, Ele é Deus.
Então, nesses primeiros momentos, o Senhor estava discipulando os apóstolos, para que eles pudessem entender que eles foram chamados para uma nobre missão, uma missão ímpar, na qual eles exclusivamente participariam, como representantes de Cristo aqui neste mundo. Assim também, todo cristão é o representante de Cristo. Se nós pudéssemos levantar um lema sobre nós mesmos e dizer qual que é a finalidade dos cristãos aqui neste mundo, o que eles representam, por qual motivo nós vivemos. Então o tema seria: nós fomos chamados para representar Cristo aqui na terra. Todo discípulo, todo cristão, ele é um representante de Cristo aqui na terra. Pois bem, aqui na escola, por assim dizer, dos apóstolos com o Senhor Jesus Cristo, eles já tinham lidado com muitas coisas. No começo do capítulo, no capítulo 6, o Senhor dá uma ordem clara aos apóstolos, dizendo: ide pelas cidades e aldeias e ensinai o Evangelho a todos. Entrai às casas, ide, proclamai o Evangelho, curai, expulsai demônios, ide vós. O Senhor dá uma ordem para eles. E assim eles fazem. Quando eles chegam nas cidades, quando eles chegam nas aldeias, muitas pessoas recebem-nos com grande alegria. Muitas pessoas creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos ali. Muitas pessoas dão ouvido, recebem suas casas e ali começam a ser ensinados, começam a aprender acerca do Evangelho pelos apóstolos ali. Muito bom. E a Bíblia vai relatar aqui que eles voltam trazendo o relatório ao Senhor Jesus Cristo. Eles vêm contando ao Senhor os grandes feitos na qual eles puderam participar. Que maravilha! Podemos ver quão maravilhosa é a palavra de Deus, se cumprindo perfeitamente. A Bíblia diz que a palavra não voltará vazia. A Bíblia vai dizer em Salmos que aquele que planta, que semeia a boa semente, chorando, certamente colherá, levará consigo os seus molhos. Ou seja, a semente que é semeada no Evangelho, ela terá um efeito na vida do pecador. A pessoa realmente crerá no Senhor, ou a pessoa realmente irá se opor de todas as formas. Porém, a verdade, a palavra do Senhor, que é a verdade, ela terá um efeito significativo na vida das pessoas, que trará resultados enormes por toda a vida. Maravilhoso é pensarmos nisso. E aqui os apóstolos voltam trazendo esse relatório magnífico. Mestre, pessoas foram salvas. Pessoas creram no Senhor. Pessoas foram transformadas. Demônios foram expulsos. Que maravilha. Eles estão se regozijando diante daqueles feitos. E o Senhor, identificando ali que eles estavam exaustos por causa daquela tarefa, o Senhor diz a eles: vinde vós a um lugar deserto, repousai-vos. Veja só o que diz aqui no versículo 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinha feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O que isso quer dizer? Eles estavam tão envolvidos na obra do Senhor que muitos deles nem tinham parado para se alimentar, nem para fazer as suas necessidades pessoais. Eles estavam exaustos. Foi uma tarefa muito exaustiva. Eles estavam tão animados, na qual o Senhor teve que dar uma outra ordem para eles: repousai, descansai. Que interessante nós pensarmos nisso, que o Senhor, ele se compadece das nossas dificuldades. Ele não é um Deus que não entende as nossas circunstâncias. O Senhor, com um olhar clínico, o Senhor realizou um diagnóstico perfeito na vida daqueles apóstolos. Eles estavam exaustos. Estavam indo e voltando, ensinando, pregando o Evangelho, expulsando demônios. Estavam tão envolvidos na obra do Senhor, na qual nem fora possível ali fazer as suas necessidades pessoais, nem se alimentar adequadamente. Que tremendo! Um Deus que se compadece das nossas dificuldades. Na nossa vida, nós pensamos muitas vezes que Deus, ele não nos atende nas peculiaridades pessoais.
que Ele não entende as angústias nas quais nós passamos, Ele não entende as nossas aflições que nós estamos passando neste momento. Nós erramos nisso. O Senhor entende com perfeição cada pensamento, cada aflição que nós temos aqui neste mundo. Ele entende muito melhor do que nós mesmos possamos expressar. Ele é o médico dos médicos, Ele é Deus. Apenas com o olhar do Senhor Jesus Cristo Ele pôde entender, sem os apóstolos expressarem ali que eles estavam exaustos. E Ele, não como alguém, como um chefe duro, como uma pessoa que não tem compaixão de almas, que falasse com grande intrepidez apenas, não, Ele falou com grande compaixão e ternura para com os apóstolos: repousai, descansai, sabendo qual era o bem para as almas dos apóstolos. Veja, que maravilhoso é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. Ele está todo o tempo nos sondando, Ele está todo o tempo atentando para com nossas almas. Ele sonda o vosso coração, Ele sonda os vossos pensamentos. A hora que você possa esconder de alguém, Ele está te sondando. O Senhor, Ele te acompanha por onde quer que você for. Ele está atento a você. Se você clamar a Ele por refrigério, Ele é o bom pastor e dará águas e verdes pastos para vós repousardes. Se você clama por saúde, Ele pode dar certamente isso para a vossa alma, porque Ele é médico dos médicos, Ele pode curar as enfermidades da vossa alma e também para com o vosso corpo. Ele se atenta para contigo. Tá bom? Então, dando prosseguimento aqui, nós podemos ver que, na sequência, uma grande multidão cerca o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está no barco ali, um momento de descanso com os apóstolos, mas a multidão estava atônita, querendo ouvir uma palavra do Senhor. E antes que eles chegassem a outra margem do mar, aquelas pessoas sedentas, ansiosas, chegaram primeiro do que ele. Que tremendo! Como maravilhoso é ouvir falar que pessoas estão sedentas para receber a palavra de Deus. Sedentas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos acostumados com tão grandes preciosidades. Mas quando nós olhamos para diversas tribos na África, na China, quando eles recebem uma porção dessa em suas mãos, eles ficam maravilhados, eles choram, eles festejam. Assim, nós podemos entender aproximadamente como estavam sedentas aquelas almas ali descritas em Marcos capítulo 6. Elas estavam desesperadamente à procura de um Salvador. E quando o Senhor Jesus Cristo viu aquela multidão, Ele se moveu de uma íntima compaixão para com eles, porque o Senhor vai dizer que eram como ovelhas que não tinham pastor, não tinham recursos nenhum de ir à palavra de Deus e entender o que estava escrito, não podiam compreender. O Senhor se moveu de uma íntima compaixão. Que tremendo nós pensarmos nisso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, adolescentes, o Senhor Ele tem prazer em perdoar pecados. Como nós podemos ver aqui em Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Ezequiel 33, versículo 10 diz uma palavra bem interessante acerca da compaixão do Senhor para com pecadores. Vou ler brevemente aqui para vocês. Ezequiel 33, versículo 11 diz o seguinte: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer naqueles que descem a profundezas do abismo. Ele tem prazer naqueles que são salvos. Ele tem prazer naqueles que morrem na sua presença. Aqui o Senhor se move de uma íntima compaixão, desejando a salvação daqueles que estão ali dispersos como ovelhas sem pastor. E o Senhor começa a ensinar aquela multidão o seu evangelho, com grande ternura, com grande prazer.
ensina o Evangelho para eles, para que eles venham a ser salvos. Que maravilha é pensarmos isso. Almas sedentas, recebendo o alimento vindo do Senhor, Deus eterno. Agora que o Senhor tinha concedido a eles um alimento para as suas almas, agora o Senhor daria a eles também um alimento para com os seus corpos. É o que nós vamos ver agora no milagre que o Senhor realiza aqui abaixo. E ali, sendo já tarde, como diz a palavra de Deus, os apóstolos falam para o Senhor Cristo: Senhor, despede essa multidão porque já está tarde, para que eles não morram de fome, para que eles não pereçam pelo caminho. Saindo, eles podem ir pelas cidades circunvizinhas e ali tomando algum alimento e possam comprar. O que o Senhor diz aos apóstolos? Dá-lhes voz de comer. A essa altura, eles já tinham passado por bons momentos com o Senhor Jesus Cristo, a ponto deles saberem que o Senhor era Deus. Posso recapitular uma passagem aqui que nós tivemos na primeira lição dessa série, na qual o Senhor estava dormindo ali no barco e uma grande tempestade estava assolando o barco. E ali os apóstolos acordam o Senhor Jesus dizendo: Mestre, apenas se referenciando ao Senhor como alguém de importância. Mestre era um título para rabinos, fariseus e escribas. Na primeira lição, nós podemos ver que os apóstolos ainda não tinham ainda o entendimento que ele era Deus. Apenas alguém de importância, de relevância em Israel. Mestre, eles chamam, os apóstolos chamam o Senhor Jesus Cristo. Mas agora aqui não mais, ele não chama mais de mestre, ele chama agora de Jesus. Que Jesus, ou seja, o escolhido, ou seja, o Senhor, o Deus eterno, realmente o Messias. Deixaram ele de chamar de apenas o mestre, agora chamam ele como Deus, como o Senhor Jesus Cristo. Bem interessante, já tinham vivido alguns bons momentos e eles já estavam um pouco mais maduros, por assim dizer, acerca dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Que interessante é, veja a evolução dos apóstolos, eles estavam realmente sendo educados debaixo do Senhor, e já estavam sendo experimentados acerca do reino de Deus. Aqui, o Senhor desafia-lhes mais uma vez: dá-lhes voz de comer. Alimente eles. Vá. E aí eles ficam atônitos mais uma vez: Mestre, Senhor, como poderíamos nós alimentar eles? 200 denários não são suficientes para alimentar essa multidão. Lembremos que 200 denários era como 200 dias de trabalho. Se fôssemos comparar nos dias de hoje, seria aproximadamente 10 mil reais. 10 mil reais não são suficientes para alimentar uma multidão de 5 mil homens. Não são suficientes. Realmente não era. Como poderíamos nós alimentar eles? E aqui, um discípulo chamado André, que vai relatar no Evangelho de João, vai dizer que trouxe a ele, ao Senhor Jesus Cristo, 5 pães e 2 peixes. Raciocinemos uma coisa, adolescentes, que esse evento é um dos poucos no qual é registrado nos 4 evangelhos. É registrado no Evangelho de Marcos, Lucas, Marcos e João. Todos retratam acerca desse episódio. Por quê? Porque é de extrema importância que trouxe para os apóstolos e também para nós nos dias de hoje, que o Senhor ele pode operar milagres. Nesse milagre, o Senhor operou, trouxe muitos à salvação. Trouxe muitos a consciência de que o Senhor ele opera grandes maravilhas no meio de nós. No Evangelho de João vai dizer que André trouxe das mãos de uma criança aqueles pães e peixes. Por que é enfatizado aqui uma criança? Nossa tradução está como rapaz, mas no grego está bem explícito que foi uma criança. Uma criança voluntariamente entregou para o apóstolo. Bem interessante pensarmos nisso. Uma criança creu no Senhor Jesus Cristo e, sabendo que o Senhor é poderoso, entregou voluntariamente para que pudesse saciar a multidão. Bem interessante nós pensarmos nisso.
Uma criança depositou a sua fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha pensarmos nisso. Que maravilha. Logo, nós podemos ver que os apóstolos não tomaram ali daquela criança com grande presunção. Isso seria horrível. Não, ela voluntariamente entregou o seu alimento. Era muito comum quando passeava com crianças para uma cidade distante, as crianças levavam sobre si como se fosse uma espécie de lancheira e guardavam ali um alimento para mais tarde saciar a sua fome. E assim era de costume. E ali aquela criança entregou voluntariamente o seu alimento para que o Senhor pudesse fazer um milagre. Que tremendo pensarmos isso. Uma criança depositou uma maior fé do que a dos apóstolos no Senhor Jesus Cristo. Que interessante, que maravilhoso. E na história da igreja não é diferente. Quando nós olhamos para o momento de perseguição da igreja, as crianças também depositaram uma grande fé no Senhor Jesus Cristo. Tem até um livro que tem na nossa igreja chamado Constituindo uma Escola Bíblica Dominical. Conta-se uma história de uma criança no qual, diante da perseguição ali dos cristãos nos primeiros séculos, ela foi para uma fogueira no qual um cristão estava sendo queimado, e o soldado falou para aquela criança: criança, sai daqui, não está vendo que um cristão está sendo queimado nessa fogueira? E aquela criança diz ao soldado: eu sei muito bem disso, e nessa fogueira eu irei morrer um dia. Ela sabia muito bem quem era o seu Salvador. Quem era o seu Salvador era o Senhor Jesus Cristo. Assim, crianças como idosos podem crer que o Senhor é Deus e pode depositar sua fé exclusiva nele. Assim, nós não devemos postergar e crer no Senhor exclusivamente, que Ele pode operar grandes coisas em nossas vidas. Assim foi essa criança. E através daquele ato de fé daquela criança, o Senhor fez um dos maiores milagres já registrados aqui em sua palavra. Veja que maravilhoso. Tomando aquele alimento, o Senhor Jesus os abençoou e multiplicou para uma enorme multidão. Era de costume apenas contar homens, e foi contado 5.000 homens adultos, assim, mais de 30 anos. E nós podemos ver que havia muito mais de 5.000 homens. Havia mulheres, havia crianças, adolescentes. Era uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, segundo muitos estudiosos contam. Ali, 15.000 pessoas foram saciadas. E elas voltaram não apenas com alimento em suas almas, depois daquele ensino do Senhor Jesus Cristo, mas também com alimento em seus corpos. Que maravilha, mais uma vez digo. O Senhor que se compadece da sua criação, o Senhor que se compadece de homens e mulheres pecadores. Que grande graça! E assim Ele é para conosco. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele quer nos alimentar. Ele quer trazer um alimento para nossos corpos e para nossa alma. Ele é o único que pode nos saciar do pecado. Porque o pecado ele nos faz querer mais e mais doses de iniquidade. Mas quando o Senhor vem para com o pecador, Ele sacia a nossa fome da nossa alma. Aquilo que o pecado traz para nós de perdição, Ele traz para nós agora de refrigério e de paz e de saciez. Veja o que o Senhor quer nos conceder aqui nessa lição. O Senhor é o único que pode nos salvar da perdição eterna. E assim Ele quer fazer para conosco. Se tão somente cremos como essa criança creu. Cremos, sem duvidarmos dEle e nos lançarmos diante dEle. Ele pode ouvir a vossa oração e Ele irá ouvir e conceder a vós também tão grande salvação como operou nessa multidão e como nessa criança aqui. E a Bíblia, infelizmente, não nomeia aqui o nome dessa criança. Mas quando chegarmos ao céu, nós poderemos perguntar ao Senhor quem era essa criança que entregou esses pães e esses peixes para que pudesse ser multiplicado. Que maravilha! Então somente nós venhamos a crer no Senhor e aplicar essa mensagem em nossos corações. Amém?
Que assim seja, que o Senhor aplique essa mensagem esta manhã. Amém?